Em 1946, o Brasil fechou os cassinos com uma canetada. Disseram que era para proteger a moral, a juventude, as famílias. Mas hoje, todo mundo carrega um cassino no bolso e pouca gente está falando sobre isso. Enquanto cassinos físicos continuam proibidos por lei, jogos de azar digitais crescem livremente no país. Não seria essa a maior contradição da legislação brasileira atual? Bilhões de reais. Se cassinos físicos são ilegais há quase 80 anos, por que os digitais são tratados como entretenimento? Hoje a gente vai entender o que está por trás dessa contradição e o que a CPI das bets está revelando sobre esse novo jogo. Prepare-se para entender ao longo de toda essa série como um universo bilionário esconde personagens e mecanismos que ninguém está acostumado a ver na vitrine. São influenciadores lucrando milhões com o vício de outros, cantores promovendo plataformas sem saber onde elas estão sediadas, times de futebol patrocinados por empresas em paraísos fiscais, manipulação de resultados, lavagem de dinheiro, publicidade camuflada e os bastidores tensos da CPI das bets no Senado. Na década de 1930, o Brasil viveu o auge da era dos cassinos. Eram mais de 70 casas de jogos legalizadas em cidades turísticas com espetáculos, danças, bares, restaurantes. Artistas como Carmen Miranda, Grande Otelo, Ari Barroso se apresentavam nos palcos destes estabelecimentos que funcionavam como verdadeiros palcos da cultura nacional e internacional. O Cassino da Urca, por exemplo, era mais do que uma casa de apostas. Era um centro sofisticado de espetáculos, ponto de encontro da alta elite carioca e um símbolo de um Brasil moderno que queria dialogar com o mundo. De lá saíam gravações, filmes, modas e tendências que influenciavam o país inteiro. Era uma vitrine do Brasil para o mundo, tanto econômica quanto culturalmente. Os cassinos não eram apenas locais de jogatina, eram centros culturais, polos de turismo e principalmente motores de uma economia pulsante. Em torno delas cresciam hotéis, restaurantes, salões de beleza, companhias artísticas e uma cadeia produtiva que movimentava o comércio local e que gerava milhares de empregos. Havia investimentos em infraestrutura urbana, promoção internacional e desenvolvimento regional. O setor do entretenimento ganhava profissionalização e o Brasil se projetava como um destino sofisticado na América Latina. Mas esse brilho durou pouco. Como uma engrenagem econômica tão bem lubrificada, que gerava cultura, turismo e milhares de empregos, foi desmontada em tão pouco tempo. O que derrubou uma das maiores indústrias do entretenimento brasileiro? Em 30 de abril de 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu todos os jogos de azar no Brasil, reforçando que já estava isso previsto desde 1941 na Lei de Contravenções Penais, o Decreto-Lei 3.688, mas que até então convivia com exceções e permissões para os cassinos físicos. A justificativa oficial para a proibição dos cassinos era a defesa da moral, da religião, dos bons costumes, sob forte influência de setores conservadores, como a Igreja Católica, e em sintonia com um contexto político nacional e internacional de redemocratização no país e principalmente questões relacionadas à pós-guerra no mundo. A influência da Igreja Católica e da primeira-dama, Carmela Dutra, foi decisiva. Carmela era conhecida por seu fervor religioso e ela atuava como conselheira informal de Dutra, seu marido, e pressionou ele fortemente para a proibição em consonância com as lideranças católicas que consideravam os cassinos um foco de degradação moral. O decreto foi assinado de forma rápida, sem debate público, sem consulta ao Congresso, o que reforça o caráter unilateral e ideológico da decisão. Mas o que acontece quando uma proibição se sustenta por discurso moral, sem dados técnicos? Nenhum estudo de impacto econômico foi feito antes da proibição. Não houve análise de quantos empregos seriam perdidos com o fechamento dos cassinos e tampouco projeções sobre a retração no turismo ou os efeitos na economia local ou regional. Alternativas à regulação também não foram debatidas de forma estruturada. A decisão foi tomada com base em valores morais e religiosos, ponto, mas não levou em consideração evidências empíricas ou experiências internacionais comparadas. Isso abriu espaço para um mercado clandestino que opera sem regras, sem tributos e sem proteção ao consumidor. Esse discurso moralista rapidamente se sobrepôs a qualquer avaliação econômica concreta e os efeitos não demoraram a aparecer. A decisão de fechar os cassinos gerou impactos econômicos imediatos. Estudos da época e estimativas posteriores apontam que mais de 60 mil empregos diretos foram extintos em 1946, com milhares de postos indiretos também comprometidos.
Setores como hotelaria, gastronomia, turismo, entretenimento, transporte sofreram a retração abrupta. Cidades como Petrópolis, Poços de Caldas e a própria capital fluminense viram seus fluxos turísticos despincarem. Para muitos analistas, a economia brasileira perdeu, junto com os cassinos, uma fonte potente de dinamização regional e arrecadação. Com a proibição dos cassinos, o Brasil não apenas fechou as portas de salões luxuosos, mas também abriu espaços para soluções informais e não regulamentadas. Sem planejamento, sem regulação efetiva e sem alternativas legais robustas, o país viu surgirem ao longo de todas essas décadas seguintes formas alternativas de aposta. E finalmente, quase um século depois, surgiu uma nova forma de cassino online, de acesso instantâneo, quase invisível aos olhos da fiscalização, praticamente não gera empregos, que movimenta cifras bilionárias e enriquece apenas alguns. Dá uma olhada nesse trecho do depoimento do delegado Paulo Bora Correia de Souza na CPI das Bets. Por favor, o senhor pode detalhar mais esse roteiro de lavagem de dinheiro, de quanto dinheiro nós estamos falando? Na investigação, no caso das portas da sorte, havia uma mistura do dinheiro do jogo do bicho com o dinheiro das bets, que eu até acredito que os próprios donos nem saibam distinguir o que é do bicho, o que é da bet, porque é muito dinheiro. A quebra fiscal no período 2019 a maio foi junho de 2023 dá mais de 3 bilhões de reais. Bilhões de reais. Quando nós remetemos um inquérito por meio do COAF, eu não posso falar muito porque está em segredo, uma unidade de inteligência financeira de um país europeu entrou em contato com o COAF, dizendo que essas empresas movimentou de setembro de 2023 a setembro de 2024 mais de 480 milhões de euros, que dá mais de 3 bilhões de reais. Isso lá fora. E como eles identificaram, era uma ordem de pagamento para um determinado clube de futebol daqui do Brasil, patrocinado por essa bet, que por sinal em jornais que eles até rescindiram o contrato. Sim, estamos falando de bets. E a história dos jogos no Brasil começou a mudar em 2018, quando a Lei 13.756 autorizou a modalidade de apostas de cota fixa no Brasil. Ou seja, aquelas em que o apostador sabe no momento da aposta quanto pode ganhar em caso de acerto. Essa foi uma tentativa de trazer para dentro do marco legal, como já acontece em vários outros países. A partir dessa base, o país avançou para a Lei 14.790 de 2023, essa sim conhecida como a Lei das Bets. Essa nova legislação regulamenta de forma mais completa apostas esportivas de cota fixa, permitindo que operadores façam ofertas de apostas sobre eventos esportivos com ganhos baseados em probabilidades. A Lei das Bets criou um sistema legal para autorizar operadores a oferecerem esse serviço, exigindo que sejam licenciados no Brasil. Além disso, estabeleceu a forma como impostos devem ser cobrados, estipulou diretrizes para o combate à lavagem de dinheiro, regras de proteção ao consumidor e mecanismos de incentivo ao jogo responsável. A lei ainda prevê ações coordenadas entre ministérios e agências reguladoras para garantir maior controle sobre o setor. A grande pergunta que fica é: funcionou? Empresas se instalaram no exterior, usaram o Brasil como mercado consumidor com pouca obrigação tributária e quase nenhuma regulação. A publicidade, explodiu. De placas em estádios a influenciadores digitais, as bets passaram a fazer parte do cotidiano. Hoje é praticamente impossível assistir a uma partida de futebol ou navegar nas redes sociais sem esbarrar com alguma forma de propaganda dessas plataformas. Estão nas camisas dos maiores clubes de futebol do Brasil, em comerciais com ex-jogadores e principalmente em publis com influenciadores voltados para um público jovem. O que antes era restrito a ambientes específicos e regulados, agora ocupa espaços de alta exposição e atinge audiências amplas e vulneráveis. A estratégia de marketing dessas casas, dessas empresas, não é só visibilidade, é normalização, é transformar o jogo em estilo de vida, em aspiração, em parte da rotina. Mas, afinal de contas, o que diferencia o cassino antigo das bets atuais? Cassino é um estabelecimento onde são oferecidos diversos jogos de azar, como roleta, blackjack, caça-níquel e vários outros. Bets, que vem do termo inglês apostar, nasceu com apostas esportivas e outras formas de apostas por cotas fixas. Depois
expandiu. Em tese, a principal diferença estaria em se tratar ou não em jogos de azar. O que mudaria de verdade seria a previsibilidade de ganhar e o resultado disso. Em tese, no jogo de azar, você não sabe o que pode acontecer. Mas quais são as chances reais de você ganhar de uma casa de apostas? Eu vou te dizer o óbvio, tudo é desenhado para você perder. E mesmo quando você ganhar, ela também vai ganhar. É isso mesmo. Segundo a BBC, a matemática por trás das apostas esportivas revela uma realidade dura. A maioria dos apostadores tende a perder dinheiro no longo prazo. O matemático Davi Sumpter explica que apenas aqueles com habilidades matemáticas avançadas e que desenvolvem modelos estatísticos sofisticados tem alguma chance de sucesso. E não adianta entender de futebol. Segundo especialistas, as casas de apostas sempre jogam com vantagem. Isso acontece por causa das chamadas ODDS, as cotações. São essas cotações que elas parecem simples, mas elas já vêm descontadas a favor da companhia, a favor da plataforma. Mesmo quando você acerta, a casa já garantiu o lucro dela. Joseph Bantdal, referência em estudos sobre apostas, compara a maioria dos apostadores a macaco jogando dardos. É ruim pensar isso, né? Mas ainda não respondi a pergunta principal que eu fiz. O que diferencia o cassino antigo aqui no Brasil das bets atuais? Hoje, basta um smartphone para entrar num cassino. Não tem dificultador nenhum. Sem fiscalização, sem travas, sem controle de idade. No cassino presencial, seja uma lotérica, seja um cassino mesmo físico, você tem deslocamento, você tem horário, você tem uma série de coisas. Às vezes eu que sou casado, tenho que dizer para minha mulher que vou sair de casa. Tem uma série de barreiras que você tem que... Online eu digo para minha mulher que vou para varanda assistir um filme e tô jogando. Essa é a principal diferença. As plataformas utilizam métodos gamificados para manter o usuário online por horas. E como revelou a CPI das bets, até CPFs de pessoas falecidas foram usados em cadastros. Veja, tanto cassinos físicos quanto bets possuem efeitos nefastos, efeitos ruins. As duas geram vícios. Porém, os cassinos, ao menos, geram empregos e movimentam outros negócios da economia. No Brasil, em 1945, os cassinos empregavam direta e indiretamente cerca de 60 mil pessoas, mas o modelo não decaiu ao longo das décadas. Ao contrário, veja o mercado atual. Las Vegas, por exemplo, gerou 15,5 bilhões em receitas de jogos em 2023, sustenta cerca, prestem atenção, de 170 mil empregos ligados à indústria do entretenimento e turismo. Em Macau, foram mais de 22 bilhões no mesmo ano, com milhares de empregos diretos apenas nos cassinos. Franco, você está falando dos grandes do mundo. Vamos para um vizinho, Montevidéu. Mesmo em escala menor, Montevidéu arrecadou 200 milhões de dólares em 2023 e sustenta cerca de 3 mil empregos diretos. Enquanto Singapura, aí já um pouco distante, com 2 cassinos, impulsiona receitas de turismo que chegaram a 22 bilhões em 2024. Mais de 76 mil empregos diretos. As bets digitais, por sua vez, operam com sedes em paraísos fiscais, pagam muito menos impostos do que deveriam, quase não geram emprego formal. Não deveria, mas se é para liberar o jogo, a pergunta que fica é: por que não apostar no modelo que gera emprego, tributação e desenvolvimento local? Estando claro que é uma doença, temos que lembrar que a esperança é um dos motivadores da aposta, principalmente quando analisado sobre a ótica de indivíduos que se encontram em situações de poucas perspectivas ou de desespero. Nesses contextos, a esperança, mesmo que tênue, pode de fato atuar como um poderoso catalisador para o comportamento de apostar, transformando-se em uma busca por uma saída, uma tentativa de alterar um destino que parece selado. Quando as vias tradicionais para o progresso e a melhoria de vida se mostram obstruídas ou inacessíveis, seja por carência de oportunidades, dificuldades econômicas persistentes ou outras formas de adversidades, a aposta pode surgir como alternativa sedutora. Não se trata apenas de um cálculo frio de probabilidades, mas de um ato impulsionado por uma necessidade visceral de mudança. A esperança aqui não é a confiança serena em um futuro melhor construído paulatinamente, mas sim uma fagulha que se agarra à possibilidade, por menor que seja, de uma transformação súbita e radical. É a esperança de que um golpe de sorte possa reverter o quadro, oferecer um atalho para fora da estagnação. Isso é o que talvez tenha impulsionado beneficiários do Bolsa Família a gastarem mais de 3 bilhões
milhões de dólares em bets apenas em um mês. Ou porque uma cozinheira gastou mais de 80 mil reais em 2 meses. Quanto ao impacto sobre adolescentes, a CPI também discutiu estudos que mostram que 17,9% dos jovens entre 14 e 17 anos participaram de apostas entre 2023 e 2024. Embora não haja um registro direto de que 55% desse grupo esteja em risco, a comissão debateu que entre todos os jogadores, cerca de 38% apresentaram algum grau de comportamento de risco para transtornos de jogos. A preocupação com menores de idade expostos a plataformas altamente viciantes, somada à ausência de regulação e travas efetivas, foi central nos depoimentos. Jovens sem a própria renda, alvos constantes de publicidade digital, esses acabam entrando em um ciclo de frustração, endividamento e pior, dependência. Mas se você acha que essa história para por aqui, senta e pega uma pipoca, porque tem influenciadores, cantores, manipulação, jogos, futebol, paraíso fiscal, lavagem de dinheiro, bastidores e perspectivas futuras da CPI, tudo nos próximos episódios da nossa série. Proibimos os cassinos físicos para proteger as famílias, mas hoje o cassino digital entra em cada casa, em cada bolsa, em cada tela. E o que mudou nesses 80 anos? Só o formato e os valores. Comenta aqui qual a sua opinião sobre os cassinos do Brasil. Deveria ser legalizado de vez ou não? Ou a gente tem que apenas regulamentar melhor as bets? Nos vemos no próximo episódio.